O professor Renato Silva na área e hoje vamos fazer a correção do 8º ano da avaliação do terceiro período da SME depois da vinheta. É isso aí, galerinha, sem mais delongas, olha só, se tu ainda não é inscrito, tá aparecendo aqui o botãozinho se inscreve, ativa todas as notificações, vamos ajudar o canal do professor Renato Silva a chegar a 1000 inscritos, me ajuda que eu te ajudo, bora pra correção. Primeira questão, sem mais delongas, a gente tinha que encontrar a sequência que correspondia a todas as afirmações referentes a estas figuras. No caso aqui, o nosso gabarito é o item B, por quê? Aqui, ó, começa com o 6. A figura 6 é um octógono irregular, tá aqui, ó. Esta figura é um octógono irregular. Aqui vai ser o 1. A figura 1 é um pentágono regular, tá aqui, ó. Um pentágono regular. Depois vem para o 2. A figura 2 é um octógono regular. Tá aqui o octógono regular. Depois vai para o 5. A figura 5 é um triângulo irregular. Tá aqui. Depois vai para o 3. O 3 aqui é um triângulo regular ou triângulo equilátero. Tá aqui. E termina com o 4. A figura 4 é um pentágono irregular. Tranquilaço. Próxima questão. Aqui vem a famosa formulazinha para calcular o número de diagonais de um polígono. Eis a fórmula, n que multiplica n menos 3 sobre 2. E eu quero saber quantas diagonais possui um polígono de 15 lados. Eis a fórmula, no lugar do n vamos substituir por 15. Eu faço primeiro 15 menos 3, que fica 12. Aí aqui, ó, para facilitar, eu peguei esse 12 e já dividi para 2, que fica 6. É mais fácil para fazer a conta assim. 15 vezes 6, 90. E o nosso gabarito da questão 2 é o item C. Tá bom? Volte na questão 2 e veja a fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono. Quantas diagonais possui um octógono? O octógono é um polígono que possui 8 lados. Então, aqui já pegando carona com a fórmula para encontrar o número de diagonais de um polígono. No lugar do n, a gente substituiu por 8. Fazendo 8 menos 3 fica 5. Aí aqui eu já peguei de novo esse 8 e já dividi esse 8 aqui, ó, por 2, que fica 4, né? 4 vezes 5, 20, então o octógono possui 20 diagonais, tranquilo? A questão 4 agora é a famosa SI, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um determinado polígono é 2.520 graus, quantos lados tem esse polígono? Então veja, vamos imaginar que o professor Renato Silva pegou um polígono, somou todos, fez o somatório dos ângulos interno de um polígono e esse somatório deu 2.520. Eu quero saber que polígono é esse. Eis a fórmula, tá? Só que o SI já está sendo fornecido para a gente, tá aqui. Aí olha o que acontece. Se esse 1080 está multiplicando essa expressão, n menos 2, eu posso dividir todo mundo por 180 e eu também vou dividir 2.520 por 180. Olha o que acontece. Quando eu pego 2.520 e divido por 180, vai ficar 14. E esse 180 vai embora. O parênteses também some porque eu anulei a multiplicação. E organizando a expressão, vai ficar 14 mais 2, que dá igual a 16. Esse polígono tem 16 lados. Tranquilo? Próxima questão. Reginaldo criava 75 animais na fazenda dele, entre cabras e marrecos. Quando um visitante perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, respondia: na última contagem havia registrado 210 patas. Mostre como decifrar a charada de Reginaldo usando um sistema de equações de primeiro grau, em que em seguida marque a alternativa que contém o resultado. Então vamos lá. Então, galera, eu chamei C para representar as cabras e M os marrecos. Então, ó, quando eu juntar cabra mais marreco, tem que dar 75 animais. E agora a outra equação tem que ser em função das patas. A cabra tem 4 patas, mais 2 patas do marreco tem que dar 210. Aí vamos lá. Existem duas maneiras de resolver um sistema, por substituição e por adição. Para resolver um sistema por adição, uma das incógnitas tem que ter o mesmo coeficiente e sinais opostos. Então eu vou pegar aqui a primeira equação e vou multiplicar ela por menos 2 e você vai ver o que vai acontecer. Ó.
Então, quando eu pego essa primeira equação e multiplico ela toda por menos 2, ela vai ficar assim, ó, menos 2c menos 2m igual a menos 150. Agora, o que acontece? Ó? Deixa eu só voltar aqui. Então, ó, o que acontece? Se eu observar aqui agora, ó, mais 2m vai se anular com menos 2m, tá bom? E aí aqui a gente está fazendo pelo método da adição. Então, ó, se eu tenho 4c e eu tiro 2c, sobra 2c. Se eu tenho 210 e eu tiro 150, sobra 60. Esse 2 passa para o outro lado dividindo, ó, então a gente já achou o c que é cabra. Se eu olhar para as alternativas, ó, só tem um que começa com 30. Já morreu a questão, só que por desencargo de consciência, nós vamos pegar a primeira equação, que é mais simples, e eu já sei que o c vale 30. Então, ó, 30 mais m é igual a 75. Reorganizando, esse 30 passa para o outro lado, subtraindo, e a quantidade de marrecos é 45. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa C de coração. Tranquilo? Se eu tiver muito rápido, galera, você dá pausa no vídeo, tá? Pausa. Um abraço aí para os meus colegas que estiverem assistindo, fazendo essa correção com a turma assistindo essa videoaula. Um abraço, guerreiro. Tamo junto. Obrigado pela força, tá bom? O A6 também é uma questão de sistema, só que é só para você montar o sistema. Então, no caso, vai ficar assim. Eu costumo dizer ensinar para os meus alunos o seguinte, ó. Até o primeiro ponto, a gente tem um primeiro período que a gente consegue montar a primeira equação. Depois do primeiro ponto, tem o segundo período que a gente monta a segunda equação. Só que o que eu vejo uma dificuldade dos alunos é que no enunciado ele traz nomes de pessoas, objetos. E lá nas alternativas traz x e y. Então, eu vou representar a calça por x e camisa por y. Até o primeiro ponto ele diz que alguém comprou uma calça e uma camisa e pagou 55. Ó. Então, você comprou uma calça e uma camisa e pagou 55. Olha o segundo período. Comprei 3 calças e 2 camisas. Então, comprei 3x mais 2y e paguei 140. Eu tenho essa expressão na minha alternativa A de amor. Tranquilo? Próxima questão. Continuando a mesma coisa aqui, ó. Pedro e João, ó, são os personagens. Lá tem x e y. Então, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos chamar o João de x e o Pedro de y. Foram almoçar em um restaurante e a conta deles, ó, juntando a conta de João e Pedro, só que não tem João e Pedro na alternativa, tem x e y. Então, a gente organiza aqui, tá? Então, ficou 28. A conta de Pedro, aí aqui eu não concordei, é a mesma coisa, mas fica difícil de entender. Se a gente for organizar do jeito que eu fiz aqui, ficaria mais fácil. Então, presta atenção, ó. A conta de Pedro foi o triplo do valor do seu companheiro, ó. Então, ó, era para ser assim, ó, y, o valor da conta de Pedro é igual a 3x, mas tá valendo. A questão 8, agora é para você resolver o sistema, né? Então, eu vou resolver pelo método da adição de novo. E aqui, ó, se a gente perceber, o y já está pronto para ir embora, né? Ó, porque você tem 2y positivo e 2y negativo. O que eu fiz com o x? Eu somei, ó, 3x mais 4x igual a 3x mais x igual a 4x. Menos 5 menos 7 fica menos 12. Esse 4 passa para o outro lado dividindo e o x vai ser igual a menos 3. Então, se eu olhar para as alternativas, só tem uma que começa com menos 3. Só que por desencargo de consciência, eu vou pegar a segunda equação, que é a mais simples, e vou substituir as informações. Ó. Então, veja, no lugar do x colocamos menos 3, aí esse menos 3 vai lá para o segundo membro positivo. Então, menos 7 mais 3 fica menos 4. Esse menos 2 que está multiplicando o y vai para o segundo membro dividindo. Menos 4 dividido para menos 2 fica 2. Conjunto solução, menos 3 e 2. Tranquilo? Bola para frente. As notas de uma turma dos alunos da prova de matemática foram: qual a média da turma? Então, questão de média aritmética, a gente deve somar todas essas notas. Eu fiz questão de botar em ordem crescente e a gente tem 10 notas. O somatório dessas notas deu 69, dividido por 10 vai dar 6,9. Lá no gabarito da SML estão sugerindo a alternativa D, mas no caso aqui pelos cálculos é a alternativa B, tá bom? Próxima questão.
Abaixo estão os preços promocionais de pipoca em um determinado cinema. Qual seria a média aritmética dos preços dessas pipocas? Então, vamos lá. Solução. Vamos pegar os preços da pipoca, somar e dividir por 3. Então, no caso aqui vai dar R$18,30. Se eu pegar R$18 e dividir para 3, dá 6. Se eu pegar 30 centavos e dividir para 3, dá 10 centavos. Então, dá para fazer na mente. A média aqui seria 6,10. Tranquilo? Próxima questão. Analise o quadro a seguir. Assinale a opção que apresenta a moda dos dados no quadro acima. Então, em uma tendência central, a gente chama de moda, numa sequência numérica, aquele número que tem o maior número de repetição de aparecimento. No caso aqui, o 4 se repetiu, o 5 se repetiu, o 31 se repetiu, o 12 se repetiu, mas o número que se repetiu mais vezes foi o 21. Então, a moda aqui, questão bem fácil, sem cálculo, só teria que lembrar do conceito de moda. Tá bom? A questão de 12. Em uma viagem de carro do Rio de Janeiro até São Paulo, o motorista marcou a distância de 420 km no odômetro de seu carro. Se ele partiu de Rio de Janeiro às 5h30 e chegou em São Paulo, olha o erro de português, ninguém chega em, você chega a. Ei, ele é professor de português, é de matemática. Ei, rapaz, não é porque eu sou professor de matemática que eu não vou saber português, né? Mas enfim, de detalhes à parte. Qual a sua velocidade média em quilômetros por hora? Então, ó, a velocidade média é uma relação entre a distância e o tempo, tá? Então, a distância são de 420 km por hora. Vale ressaltar que as unidades têm que estar na mesma... As medidas têm que estar na mesma unidade, né? Quilômetro por hora e o tempo em hora. Se eu pego 42 e divido para 7, dá 6. Então, aqui dá 60 km por hora. O nosso gabarito é A de amor. Tranquilo? O preço da gasolina em São Paulo é R$ 4,20, em Minas Gerais R$ 4,50, em Rio de Janeiro é R$ 4,60 e no Espírito Santo R$ 4,30. A média aritmética, de novo, outra questão de média aritmética, seria somar todos os preços dessa gasolina e dividir por 4. Somando aqui todos esses valores, a gente chega a R$ 17,60. Dividindo isso por 4, a gente vai ter uma média de R$ 4,40. Nosso gabarito é C de coração. Tranquilo? Próxima questão. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades. E aí ele quer saber a mediana, tá? Então, para encontrar a mediana em uma sequência numérica, você deve pegar essa sequência e organizar em ordem crescente ou decrescente. No caso dessa sequência, como ela é uma sequência ímpar, a mediana vai ser o termo central, ó, fica 3 para cada lado. Então, a mediana aqui é igual a 26, tranquilo? Próxima questão. Quantos metros quadrados de grama são necessários para cobrir um campo de futebol cujas dimensões são? Então, ó, a questão não está falando de área, mas ela falou que a palavrinha-chave cobrir. Ó, então, aqui a gente vai colocar grama na região interna. E esse campo de futebol representa um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Comprimento vezes largura. O comprimento vem ser 120 e a largura 90. Fazendo essa conta, a gente vai precisar de 10.800 metros quadrados de grama. Tranquilo? Próxima questão. Bora lá. Dentre as figuras planas, há várias figuras geométricas. Algumas delas são mais conhecidas como quadriláteros e triângulos em figuras. Essas figuras são conhecidas como polígonos. São considerados polígonos, exceto. Então, para a gente considerar um polígono, ele tem que ter um segmento de reta. Pessoal, desconsiderar qualquer barulho externo, porque eu só consigo gravar a aula à noite, mas por questão de tempo, hoje eu estou gravando essa aula aqui, e gravar a aula durante o dia onde eu moro aqui sem barulho externo é impossível. Enfim, então veja bem, para caracterizar um polígono, a gente precisa ter um segmento de reta, e essas retas têm que ficarem fechadas para que eu tenha um polígono convexo, tá? Então no caso aqui, ó, o losango é um polígono, o trapézio é um polígono e o retângulo é um polígono. A única que não representa um polígono aqui é o círculo, tá bom? Próxima questão. Uma indústria produz peças maciças de madeira com formato de prisma. A superfície representada abaixo é formada. Então, se a gente desmontar essa figura, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter as duas bases, né, com 2 pentágonos e as faces laterais são retângulos que dão 5. Então, a gente vai ter 2 pentágonos e 5 retângulos. Tranquilo? Próxima questão. Fala que a Paula ganhou uma caixinha na forma de um cubo, como esse. E aí, esse cubo, se a gente planificar ele,
a única alternativa que cabe para a gente é a alternativa B. Tranquilo? Questão 19. Assinale a alternativa que contém a forma simplificada da expressão. No caso aqui, a gente deve resolver essa conta da direita para a esquerda. Então, quanto que é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é 2. Aí a resposta vai ficar dentro da raiz de 34. 34 mais 2, a gente vai chegar na raiz de 36. O 36 tem raiz exata, que é 6. E 9 menos 6 vai ficar a raiz de 3. O 3 é um número irracional, não tem raiz exata. Então, aqui o nosso gabarito é D de dado. Tranquilo? Próxima questão. Essa é para não zerar. Você teria que dizer quanto que é a raiz quadrada do 4, do 3 e depois somar esses resultados. A raiz quadrada do 4 é 2, do 9 é 3. 2 mais 3 igual a 5. O nosso gabarito é B. Tranquilaço? Próxima questão. O número 1764 é um número quadrado perfeito. Determine a raiz deste número. Então, aqui você poderia fazer fatorando, poderia pegar as alternativas e testar. Eu resolvi trazer pela fatoração para a gente revisar como é que eu encontro a raiz quadrada de um número pela fatoração, né? Então, aqui, ó, dividindo esse número por 2, vai dar 882, por 2 dá 441, dividindo por 3, 147, por 3, 49. 49 por 7 dá 7 por 7. Que dá 1. E aí, como é que eu provo que o número tem raiz quadrada? Quando eu faço a fatoração de um número, que os termos que aparecem ficam tudo elevado a 2, isso prova que eu estou diante de um número quadrado perfeito. E aí eu pego os expoentes aqui, ó, que são tudo elevado a 2, eu descarto eles e eu multiplico só a minha base. No caso, as bases, que no caso é 2 vezes 3, são 6 vezes 7, 42. Então, no caso aqui, a raiz quadrada desse número é 42. Tranquilo? Essa daqui é o seguinte, ó. Ele fala das operações, adição, subtração e da importância da potência para resolver algumas situações. Então, ó, se em determinado cálculo for solicitada a raiz cúbica do quadrado de 8, eita, montar isso aqui é mesmo que dá uma pedrada na cabeça do menino. Então, bora lá, ó. Traduzindo isso aqui, ó. O que é a raiz cúbica? É isso aqui, ó, raiz cúbica do quadrado, porque está elevado a 2. De que número? O 8. Então, fica assim, ó. Resolvendo, 8 ao quadrado vai dar 64. E agora eu quero a raiz cúbica de 64. Então, eu quero pensar em um número que elevado a 3, eu chegue a 64. Isso é uma potência, né? Ó. Então, no caso, é o 4. Se eu pegar o 4 e elevar a 3, eu chego a 64. Nosso gabarito é B de bola. Tranquilaço? Próxima questão. Sabendo que o ângulo EAG é reto, o valor do ângulo X é. Então, aqui são ângulos complementares. Ângulos complementares são aqueles que somados vão chegar a 90 graus. Então, a solução aqui é o seguinte. A gente vai pegar essas duas equaçõezinhas, vamos somar e igualar a 90. Então, ó, fica assim. Aí vamos organizar. O 4x tem que se juntar com 3x e o menos 18 tem que se juntar com 24. 4x mais 3x, 7x. Se eu tenho R$24 e eu tiro 18, sobram 6. Esse 6 vai para o outro lado subtraindo, então vai ficar 84 e o 7 passa dividindo. Se eu pegar 87 e dividir... Se eu pegar 84 e dividir para 7 é igual a 12. Nosso gabarito aqui, A de amor. Na imagem abaixo, determine em graus o valor de x. Então, eu vou resolver essa questão aplicando a propriedade que diz o seguinte. Quando você tiver um triângulo e você tiver aqui o valor, procurando o valor de um ângulo externo, o valor desse ângulo externo vai ser igual ao somatório dos dois ângulos não adjacentes a ele. No caso aqui, se eu pegar o 50 e o 60 e somar, vai dar 110. Então, o valor daquele x lá é igual a 110. Próxima questão. Sabendo que AD é uma bissetriz do ângulo ABC, então o valor de x é. Então, veja. O que a bissetriz faz? Então, você tem o ângulo aqui, tá bom? ABC, e aí você parte esse ângulo bem ao meio. Quando você faz isso, você dá o nome disso de bissetriz. Então, essas duas equações, ela tem o mesmo valor. Então, como é que eu acho o valor de x? Você iguala as duas equações. Só que esse 3x tem que vir para cá para trabalhar com 5x e esse 10 tem que ir para lá para trabalhar com 8. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Então, vai ficar 2x, porque 5x menos 3x dá 2x.
8 mais 10, 18, esse 2 passa dividindo e o valor de x é igual a 9. E para finalizar, nós temos aqui a seguinte situação. Isso aqui que você está vendo nesse primeiro triângulo, esse segmento de reta, ele está dividindo a base em dois segmentozinhos com a mesma medida. Quando isso acontece, você dá o nome disso de mediana. Esse segmento aqui, ó, ele está dizendo que ele dividiu o ângulo em duas partes iguais. Isso é característica da bissetriz. E aqui, ó, quando você traça a altura, você forma um ângulo de 90 graus relativo com a base. Então, nós temos a mediana, a bissetriz e a altura. É isso aí, galera. Eu espero, desculpa aí a rapidez se eu fui muito rápido, mas a vantagem da videoaula é que você pode parar, assistir quantas vezes você quiser, tá? E aí, ó, compartilha, curtiu a aula, curtiu, deixa aquele like, compartilha o canal do professor Renato Silva, me ajuda que eu te ajudo e até a próxima aula. Fui!